Você não é nem metade da mulher que minha mãe é, disse minha nora no jantar. Empurrei minha cadeira para trás e respondi. Então ela pode começar a pagar o seu aluguel. Meu filho ficou paralisado de choque. Aluguel? Que aluguel? O cheiro de alho dourando na manteiga invadia os corredores da casa com paredes em tom bege claro, tão conhecido pelos vizinhos quanto o nome da dona. Sandra, 62 anos, professora aposentada, cabelos grisalhos bem cuidados, uma postura firme que sempre inspirou respeito. No interior de São Paulo, na cidade onde nasceu e criou seu único filho, Rodrigo, os jantares de domingo eram quase sagrados. Era seu jeito de manter viva a união familiar, mesmo quando as rotinas pareciam afastar todos um pouco mais a cada semana. A toalha de mesa branca, bordada por ela mesma anos atrás, já estava estendida desde as 3 da tarde. A louça de porcelana repousava perfeitamente alinhada, e os talheres brilhavam sob a luz amarelada do lustre central. No fogão, o frango assado com batatas perfumava o ambiente, acompanhado de arroz fresquinho e salada de folhas verdes com tomate e cereja. Era o tipo de refeição que Sandra gostava de preparar. Simples, mas feita com esmero. Rodrigo, 32 anos, havia voltado a morar com a mãe há quase 7 meses. Depois de perder o emprego em uma startup financeira, o apartamento que dividia com Amanda, sua esposa, se tornou inviável. Voltaram para a casa de Sandra temporariamente, como ele dizia. Mas o que começou como uma solução emergencial se estendia sem previsão de término. Sandra não reclamava. Nunca foi de apontar o dedo para o filho. Mas a convivência com Amanda exigia uma dose diária de paciência que começava a escassear. Amanda, 28 anos, formada em marketing, vinda de uma família de classe média da capital, era direta, cheia de opiniões e sem muito filtro. Desde a chegada na casa da sogra, fazia comentários que deixavam Sandra desconfortável. Na casa da minha mãe é diferente, dizia constantemente. Ou então, você deveria tentar usar mais internet, é mais prático. Pequenas farpas disfarçadas de sugestões que minavam, pouco a pouco, o clima de respeito na casa. Naquela noite, os 3 estavam reunidos. Sandra vestia seu avental florido e ajeitava os últimos detalhes antes de servir. Rodrigo ajudava a colocar os copos sobre a mesa, tentando parecer útil, enquanto Amanda permanecia sentada no sofá, com o celular em mãos, rolando distraída pelas redes sociais. Sandra respirou fundo ao olhar aquela cena. Era domingo, era o jantar, e tudo o que ela queria era um pouco de harmonia. Amanda, querida, pode me ajudar com a travessa de salada? Pediu Sandra, com a voz doce, mas já carregada de cansaço. Já vou. Só estou terminando de ver o negócio aqui, respondeu Amanda sem tirar os olhos da tela. Rodrigo se adiantou e pegou a travessa no lugar da esposa. Deixa que eu levo, mãe. Sandra não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça e voltou à cozinha. O prato principal foi levado logo depois, e todos se sentaram à mesa. Os primeiros minutos foram preenchidos por sons de talheres e mastigação. Rodrigo, sempre tentando manter o ambiente leve, puxou conversa sobre um documentário que assistira recentemente. Amanda opinou em alguns momentos, mas logo desviou para contar como a mãe dela, Dona Elza, estava ajudando a irmã mais nova a financiar um carro novo. Minha mãe é tão prática com essas coisas. Já teria resolvido a situação aqui em casa com um plano de ação, comentou Amanda, olhando diretamente para Sandra. Sandra não respondeu de imediato. Serviu-se de mais um pouco de salada, mastigou devagar, e só então ergueu o olhar. Cada casa tem seu ritmo, Amanda, e cada mãe ajuda como pode. O comentário foi suave, mas Amanda sorriu com ironia. Algumas mães realmente são únicas. Rodrigo coçou a nuca, desconfortável. Vamos tentar manter o clima tranquilo, né? É domingo. Sandra se recostou na cadeira, tentando se manter serena. Já estava acostumada com as alfinetadas sutis da nora, mas sentia que, naquela noite, algo diferente estava para acontecer. Havia um peso no ar que ela não conseguia ignorar. Uma tensão que se acumulava como nuvem antes da tempestade. Sabe, Sandra, disse Amanda, largando o garfo e cruzando os braços sobre a mesa, às vezes eu penso que você poderia tentar ser mais como minha mãe. Ela é ativa, moderna, sempre preocupada em ajudar sem cobrar. Não sei, mas
Sinto que falta um pouco disso aqui. Sandra encarou a nora. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma firmeza antiga, de quem aprendeu a não se curvar. Rodrigo gelou. Estava prestes a dizer algo quando Sandra apenas sorriu de leve. Cada mulher é uma mulher, Amanda, e cada casa tem sua história. O restante da refeição seguiu em silêncio. Quando se levantaram, Sandra recolheu os pratos, recusando a ajuda de Rodrigo. Queria ficar sozinha. Precisava refletir. Na pia, com as mãos mergulhadas na água morna e sabão, ela olhava pela janela da cozinha, observando a noite cair sobre o quintal. Havia algo se formando dentro dela. Não era raiva. Era uma decisão. Ela apenas ainda não sabia como nomeá-la. Rodrigo, já no quarto, percebeu que Amanda continuava no celular, como se nada tivesse acontecido. Ele deitou na cama e pensou em como os domingos haviam mudado. Antes, era tudo riso e memória boa. Agora, parecia uma disputa silenciosa por território dentro da própria casa. Sandra, por sua vez, secou as mãos com o pano bordado e olhou mais uma vez para a mesa posta. O silêncio deixado ali era mais barulhento do que qualquer discussão. E no fundo, ela sabia, aquele jantar não terminara. Era apenas o começo de algo que estava prestes a mudar tudo. O domingo seguinte chegou sem que muita coisa tivesse mudado visivelmente na casa de Sandra. Os pratos do jantar anterior já haviam sido lavados, guardados e a toalha dobrada cuidadosamente no armário. Mas no ar, pairava o mesmo desconforto que se instalara desde que Amanda cruzou a porta daquela casa e que se intensificara nos últimos tempos. Sandra, no entanto, era paciente até onde dava para ser. E naquele novo domingo, ela pressentia que sua paciência estava próxima do fim. Ela acordou cedo, como de costume. Preparou o café da manhã, regou as plantas do quintal e colocou uma nova receita para marinar. Um frango recheado com farofa de miúdos, a pedido de Rodrigo, prato que não fazia há anos. Quando ele desceu pela escada e entrou na cozinha, viu a mãe de avental, mexendo a panela com movimentos meticulosos. Sentiu um nó na garganta. Fazia tempo que não parava para observar aquelas mãos que o alimentaram durante toda a infância. Só agora, como adulto e pai de família, começava a entender o quanto custava manter uma casa em funcionamento. E isso, apenas em teoria. Frango recheado? Perguntou, com um sorriso tímido. Você disse que sentia saudade, respondeu ela, sem virar o rosto. Achei que valia o esforço. Rodrigo se aproximou e beijou a testa da mãe. Obrigado, mãe. Amanda apareceu cerca de uma hora depois, já pronta, maquiada e com o celular em mãos, como sempre. Ignorou o aroma do almoço que tomava conta da casa e se sentou no sofá, reclamando do calor. Sandra continuou seu trabalho na cozinha, sem interromper a rotina. O almoço foi servido às 14h. Na mesa, tudo seguia nos conformes. Salada bem montada, arroz soltinho, o frango dourado no ponto certo. Rodrigo, tentando suavizar o ambiente, iniciou uma conversa sobre uma proposta de emprego que receberá de uma empresa menor. Amanda revirou os olhos discretamente. Amor, vamos ser sinceros, né? Essa vaga que você viu é meio retrocesso. Trabalhar numa agência do interior, ganhando menos da metade do que você recebia em São Paulo, disse Amanda, enquanto espetava um pedaço de frango com o garfo. Rodrigo franziu a testa, mas não respondeu. Sandra limpou os cantos da boca com o guardanapo, observando o casal. O silêncio que se seguiu não durou muito. Amanda virou-se para a sogra, de maneira quase casual. Disparou. Você acha, Sandra, que o Rodrigo deveria aceitar uma proposta medíocre dessas? Sandra levou o garfo à boca calmamente, mastigou com lentidão e apenas respondeu. Eu acho que trabalho digno é melhor do que dignidade emprestada. Amanda arqueou as sobrancelhas, surpresa com a resposta, e riu com desdém. Nossa, que profundo. Parece até frase de livro de autoajuda. Mas, sinceramente, Sandra, me impressiona como você tem opinião sobre tudo, mesmo sem saber como as coisas funcionam hoje em dia. Minha mãe, ela sim, é uma mulher moderna, trabalhadora, objetiva, prática. Você não é nem metade da mulher que minha mãe é. A frase saiu de sua boca como se fosse natural, como se não carregasse o peso de uma ofensa grave. Rodrigo parou de mastigar no mesmo instante.
O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. O som do ventilador de teto girando lentamente foi a única coisa que persistiu no ambiente. Sandra pousou os talheres sobre o prato, ergueu-se devagar, empurrou a cadeira para trás com firmeza, sem violência, mas com autoridade. Seus olhos fixaram os de Amanda, que não demonstrava arrependimento algum. Então ela pode começar a pagar o seu aluguel, disse Sandra, em tom firme, quase sereno, mas com a frieza de quem já não tinha mais espaço para tolerância. Rodrigo arregalou os olhos, surpreso, quase sem entender o que acabará de ouvir. Aluguel? Que aluguel? Exclamou, confuso, tentando decifrar se aquilo era uma brincadeira de mau gosto ou uma nova realidade. Sandra não respondeu de imediato. Caminhou até a cozinha, pegou uma jarra com água e voltou para a mesa. Serviu-se com calma. Bebeu um gole. Então, olhando diretamente para o filho, disse: "Vocês vivem aqui há 7 meses. 7 meses de luz, água, gás, comida, roupa lavada, produtos de limpeza, reparos e manutenção. Tudo bancado por mim. Nunca pedi um centavo. Nunca me queixei. Até agora." Rodrigo engoliu seco. Amanda, ainda com os braços cruzados, replicou com escárnio: "Ah, por favor, a gente é família. Desde quando família cobra aluguel?" Sandra virou-se para ela com um olhar cortante. Desde o dia em que a família começa a faltar com respeito dentro da própria casa. Rodrigo tentou intervir, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Espera. Vamos respirar. Amanda, talvez você tenha exagerado." "Mãe, por favor." "Rodrigo", interrompeu Sandra, "você é meu filho. Eu te conheço. Sei quando está tentando fazer média para evitar conflito. Mas entenda uma coisa, não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito. E isso, minha casa não vai abrir mão de ter." Amanda soltou uma risada debochada, mas havia algo em seu rosto que denunciava desconforto. Pela primeira vez, parecia perceber que havia cruzado uma linha. "Que ótimo, Sandra. Agora você se acha a juíza do respeito. Eu sou a vilã, claro." "Não", respondeu Sandra, se aproximando um passo da mesa. "Você não é vilã, mas também não é vítima. Só que nesta casa, quem levanta a voz para ferir tem que estar pronta para ouvir o eco da própria voz. E o que você disse hoje, Amanda, diz mais sobre você do que sobre mim." Rodrigo fechou os olhos por um segundo, pressionando as têmporas com os dedos. Sabia que aquele momento era um divisor de águas. Não havia mais como fingir que tudo estava bem. Não havia mais espaço para subestimar os sinais que vinham se acumulando desde o dia em que reentraram na vida de Sandra como hóspedes. "Vamos conversar com calma depois", tentou dizer, em tom conciliador. "Talvez possamos chegar no meio termo." "Não há meio termo para respeito, Rodrigo", respondeu Sandra. O restante do almoço transcorreu em silêncio absoluto. Amanda não tocou mais na comida. Rodrigo comeu lentamente, com a expressão visivelmente tensa. Sandra recolheu os pratos ao final. Lavou a louça sem pedir ajuda e, pela primeira vez desde a chegada do casal, trancou a porta do quarto ao se deitar. Do outro lado da casa, Rodrigo e Amanda discutiam em sussurros no quarto improvisado. Amanda tentava convencer o marido de que tudo aquilo era um exagero, que Sandra estava agindo com dramatismo. Rodrigo, pela primeira vez, não tinha palavras para defender a esposa. Algo dentro dele havia mudado. E essa mudança tinha nome, limite. Enquanto isso, Sandra deitava-se em sua cama com os olhos abertos, encarando o teto. O silêncio da casa parecia pesado, mas, ao mesmo tempo, libertador. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia no controle. Sabia que uma tempestade se aproximava, mas também sabia que não era mais o tipo de mulher que se escondia da chuva. Na manhã seguinte, a casa acordou em um silêncio opressivo. Nenhuma música tocava no rádio da cozinha, nenhum cheiro de café fresco invadia os corredores. Sandra já estava de pé antes mesmo do sol despontar, mas desta vez não preparou o café da manhã. Em vez disso, sentou-se à mesa com um caderno antigo de anotações financeiras, uma caneta azul e uma xícara de chá morno. As linhas da folha foram preenchidas com datas, contas estimadas, valores acumulados nos últimos meses. Enquanto escrevia,
Os ponteiros do relógio da parede avançavam sem pressa, como se acompanhassem o peso daquela reflexão contida. Por volta das 9 horas, Rodrigo apareceu na cozinha com os cabelos bagunçados e o rosto abatido. Estava claro que não dormira bem. Tentou forçar um sorriso ao ver a mãe, mas desistiu ao notar a seriedade estampada no rosto dela. "Bom dia", disse, em voz baixa. "Bom dia", respondeu Sandra, sem desviar os olhos do caderno. Rodrigo puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Por alguns segundos, observou a lista que ela havia feito. Havia colunas para luz, água, alimentação, gás, remédios até manutenção da casa. Ao final da página, o número saltava aos olhos, quase R$ 6.000 acumulados em 7 meses. Ele passou a mão pelos cabelos, suspirando fundo. "Eu não fazia ideia de que era tudo isso." "Eu sei", respondeu ela, com uma calma que mais parecia exaustão contida. Rodrigo encostou as costas na cadeira e cruzou os braços. A mente girava em círculos. Sempre acreditou que sua mãe fosse uma fortaleza, capaz de aguentar tudo em silêncio. Talvez por isso nunca tenha parado para perguntar como ela estava se virando com as despesas. Na cabeça dele, o retorno à casa da infância parecia uma solução lógica, sem grandes implicações. Mas agora, diante da realidade exposta ali, sentia-se como um hóspede indesejado. "Mãe, eu..." começou, mas parou. Nenhuma frase parecia suficiente para romper aquele muro invisível que agora o separava. "Eu não estou cobrando você por tudo isso, Rodrigo. Não é sobre cobrar. Mas se você realmente quer entender o que está acontecendo aqui, comece por essa conta. Ela é só um reflexo de tudo que você não viu." Rodrigo baixou os olhos. A culpa pesava. Ele tentou encontrar palavras que amenizassem aquilo, mas não havia atalho para consertar o que vinha se acumulando em silêncio há meses. Naquela mesma manhã, Amanda permaneceu trancada no quarto. Não saiu nem para o café. Passava o tempo no celular, conversando com a mãe e algumas amigas. Para ela, o que ocorrerá no almoço anterior era apenas um exagero. Estava convencida de que Sandra era dramática, passiva-agressiva e exagerada. Na sua visão, tudo aquilo poderia ser resolvido com uma boa conversa, ou, melhor ainda, com distância. Foi apenas perto do meio-dia que Amanda apareceu na cozinha. Tinha os olhos marcados por olheiras, mas o tom na voz era de desafio. "Bom dia, Sandra." Sandra respondeu com um aceno leve e voltou a mexer a panela no fogão. "Podemos conversar?" Sandra desligou o fogo e virou-se devagar, limpando as mãos no pano de prato. "Fale. Eu pensei sobre o que você disse ontem. E, sinceramente, continuo achando desnecessário. Esse negócio de aluguel, de contas, tudo isso, parece que você quer transformar a casa em uma pensão." Sandra apoiou as mãos no balcão. Seu olhar era direto, mas sem raiva. "Você está errada, Amanda. Eu nunca pedi dinheiro por morar aqui. Pedi respeito. E, agora, estou exigindo responsabilidade. São coisas diferentes." Amanda forçou um sorriso. "Você quer que eu pague para ficar num lugar onde me sinto julgada o tempo todo?" "Ninguém está te obrigando a ficar", respondeu Sandra, com uma calma cortante. Rodrigo surgiu na cozinha nesse momento, percebendo a tensão. Ficou parado por um instante, indeciso, depois se aproximou lentamente. "Mãe, Amanda, por favor, vamos tentar manter a calma." "Eu estou calma, Rodrigo", disse Sandra. "Mas não vou fingir que está tudo bem só para evitar conflitos. Isso não é maturidade, é covardia. E eu não fui covarde para criar você sozinha." Amanda bateu com a mão na mesa, perdendo a paciência. "Pronto, agora vem a história da mãe sofredora. Sempre a mesma ladainha." Rodrigo olhou para a esposa com reprovação. "Amanda, por favor." Sandra apenas virou-se e voltou a mexer a panela, como se a conversa tivesse terminado. Mas dentro dela, o coração batia forte. Sentia uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que havia cruzado uma linha, mas também sabia que era necessária. Estava cansada de se anular dentro da própria casa. Mais tarde, naquele mesmo dia, Rodrigo pediu para conversar com a mãe a sós. Sentaram-se na varanda dos fundos, onde as cadeiras de madeira ainda guardavam o cheiro do verniz envelhecido. Ali, tantos anos antes, ele costumava fazer lições de casa enquanto ela corrigia provas. Agora,
O cenário era outro, mas a sensação de ser pequeno diante dela ainda o acompanhava. Eu não sei o que fazer, confessou ele. Você precisa decidir o que está disposto a tolerar e o que está disposto a defender. Rodrigo, eu não quero ficar contra Amanda, mas também não quero te magoar. Isso tudo está me destruindo por dentro. Sandra respirou fundo. Eu não quero que você escolha lados. Quero que você escolha limites. Se Amanda cruzou os seus, diga isso a ela. Se fui eu quem errou, me diga também. Mas não fique no meio fingindo que pode agradar os dois. Isso só vai te machucar mais. Rodrigo ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia escutar de verdade. Naquela noite, ele dormiu no sofá. Disse a Amanda que precisava de um tempo para pensar. Ela não reagiu bem. Disse que ele estava sendo influenciado, que a mãe estava jogando sujo. Mas Rodrigo, cansado, não respondeu. Estava começando a ver as coisas sob uma nova luz. Uma luz que não colocava Sandra como perfeita, mas a colocava como humana e injustiçada. Enquanto isso, Sandra se recolheu cedo. No quarto, deitou-se com um livro antigo nas mãos, mas não leu uma linha. Apenas manteve os olhos fixos nas letras, enquanto as palavras da nora reverberavam em sua cabeça. Não doía a comparação com Dona Elsa. Doía a certeza de que o filho demorará tanto para enxergar algo que sempre esteve ali. Na calada da noite, uma certeza se formava com mais nitidez. A tempestade que começara com uma frase atravessava agora o coração de todos naquela casa. E Sandra sabia. Ela não poderia impedir o vendaval, mas poderia manter firmes as janelas da própria dignidade. O relógio da cozinha marcava 7:30 da manhã quando Rodrigo, de chinelos e olhos inchados, apareceu na sala ainda carregando o peso da noite mal dormida. A televisão desligada refletia o contorno da sua imagem confusa e silenciosa. Sandra já estava na cozinha, como de costume, mas não preparava o café. Em vez disso, apenas se sentava à mesa, com o jornal dobrado à sua frente e os óculos repousando na ponta do nariz. Rodrigo hesitou por alguns segundos antes de entrar. Ele sabia que precisava conversar com a mãe, mas não sabia exatamente por onde começar. Mãe, chamou, num tom que misturava culpa e receio. Sandra levantou os olhos com serenidade, sem qualquer sinal de raiva. Havia ali apenas cansaço. Quer sentar? Rodrigo assentiu e puxou a cadeira à sua frente. Sentou-se com os cotovelos apoiados sobre a mesa, como fazia quando era garoto, e tinha algo difícil para confessar. A Amanda, bom, ela acha que tudo isso está indo longe demais. Que você está levando tudo para o lado pessoal. Sandra não respondeu de imediato. Guardou os óculos dentro do estojo e dobrou cuidadosamente o jornal antes de encará-lo. E você? O que você acha? Rodrigo desviou o olhar. Sentia-se pequeno diante da pergunta. Não porque ela o diminuía, mas porque, no fundo, ele sabia a resposta e ainda assim relutava em dizê-la. Eu acho que eu deveria ter percebido antes. Que isso tudo não começou agora. Sandra inclinou a cabeça levemente. Era a primeira vez que ele parecia genuinamente disposto a escutar. Rodrigo, quando vocês voltaram para cá, eu abri minha casa de coração. Não hesitei. Você é meu filho. Mas, com o tempo, percebi que essa casa deixou de ser minha. Tudo o que eu fazia era questionado, corrigido, minimizado. Até o jeito como eu cozinho passou a ser motivo de comentário. Rodrigo balançou a cabeça devagar, envergonhado. Lembrava das vezes em que Amanda fazia críticas sutis, sempre com um tom de superioridade. No início, ele também achava engraçado. Achava que era apenas diferença de gerações. Mas agora percebia que, por trás daquelas frases, havia uma tentativa constante de desqualificar sua mãe. Eu sei que a Amanda tem um jeito difícil, mãe, mas ela não faz por mal. Ela, Rodrigo, interrompeu Sandra. Firme, eu não estou te pedindo para escolher entre mim e ela. Isso nunca esteve em questão. Mas o que eu não aceito é ter que me calar dentro da minha casa. Isso aqui não é um campo neutro. Eu sou a base dessa casa. E quando a base começa a ser corroída, tudo desaba. Rodrigo abaixou a cabeça. Pela primeira vez, entendeu o que sua mãe vinha sentindo. Não era sobre palavras ditas num jantar, nem sobre contas acumuladas. Era sobre invisibilidade. Sobre como ela, aos poucos, foi sendo apagada dentro do próprio lar. E ele, sem perceber,
Permitiu isso. Mãe, me perdoa por não ter visto, por ter deixado isso acontecer. Sandra esticou a mão por cima da mesa e segurou a dele. Não havia dureza em seu gesto, apenas um afeto contido pela dor. Não quero que se culpe. Quero que entenda. Eu aguento muita coisa, Rodrigo. Mas ser tratada como se fosse um estorvo dentro da minha própria casa, isso eu não aceito mais. Mais tarde, naquele mesmo dia, Sandra saiu para resolver algumas coisas no centro da cidade. Pegou o ônibus das 10h05 e desceu próximo ao mercado. Comprou frutas, pão e passou na farmácia para buscar um medicamento para a pressão. Ao sair, encontrou-se por acaso com Dona Olívia, uma vizinha antiga e conhecida por nunca guardar segredo por muito tempo. Sandra, nossa, que surpresa! Você por aqui a essa hora. Oi, Olívia. Vim resolver umas coisinhas, aproveitar que o dia está mais fresco. E como andam as coisas lá em casa? O Rodrigo está morando com você, né? Sandra assentiu, sem muita vontade de prolongar o assunto. Está, sim. Por enquanto. Olívia se aproximou mais, abaixou o tom da voz, como quem compartilha um escândalo. Olha, não sei se te interessa saber, mas esses dias encontrei a Amanda na padaria. Ela falou umas coisas que me deixaram preocupada, sabe? Sandra não respondeu, apenas observava. Ela disse, com todas as letras, que vocês estavam se sustentando com o dinheiro dela, que o Rodrigo só voltou para sua casa por dó, que se não fosse ela, você não estaria nem comendo carne direito. Sandra manteve o rosto inexpressivo, apenas assentiu, com um leve movimento de cabeça. Bom, desculpa se falei demais. Só achei que você devia saber. Obrigado por me contar, Olívia. Tenha um bom dia. Com as sacolas nas mãos, Sandra retornou para casa mais devagar do que o habitual. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Ao chegar, colocou as compras sobre a mesa, respirou fundo e foi até o quarto. Sentou-se à beira da cama, retirou os sapatos e permaneceu em silêncio. As palavras da vizinha ecoavam dentro de si, não pela fofoca, mas pela confirmação do que ela já suspeitava. A humilhação não era apenas doméstica, agora era pública. Mais tarde, no início da noite, Sandra decidiu preparar algo leve para o jantar, uma sopa de legumes. Rodrigo a ajudou cortando batatas e cenouras. Amanda não saiu do quarto até ser chamada. Quando chegou à mesa, sentou-se em silêncio. Os três comeram quase sem trocar palavras. No fim, Sandra olhou diretamente para a nora. Amanhã, quando acordar, terá uma carta sobre a mesa. Espero que leia com atenção. Amanda arqueou as sobrancelhas, mas não disse nada. Rodrigo apenas abaixou os olhos. O clima era tão denso que quase podia ser cortado com a faca de pão. Naquela noite, Sandra escreveu com calma. Cada palavra foi escolhida como se fosse uma peça de xadrez. Nada de acusações, apenas fatos. Uma proposta simples, direta, mas inegociável. A partir do mês seguinte, o casal deveria contribuir com R$ 800 por mês. Era o mínimo necessário para compensar parte das despesas. Caso contrário, teriam até o final do mês para encontrar outro lugar para viver. Ela deixou a carta dobrada sobre a mesa, exatamente onde Amanda costumava deixar o celular pela manhã. Apagou as luzes e foi dormir com o coração firme. Pela primeira vez, sentia que estava reconstruindo os pilares da própria casa. Não com raiva, mas com justiça. Amanhã começou com a mesma rotina silenciosa que se instalara desde o último confronto. O aroma do café preparado por Rodrigo preenchia a cozinha, mas a atmosfera permanecia tensa. A carta escrita por Sandra na noite anterior estava cuidadosamente dobrada sobre a mesa, sob a caneca que Amanda costumava usar. Rodrigo a viu ao descer e, ao perceber de que se tratava, sentiu o estômago se revirar. Sentou-se por alguns minutos apenas olhando para aquele envelope improvisado, como se o papel carregasse um peso que ele próprio não estava preparado para sustentar. Amanda apareceu poucos minutos depois, arrastando chinelos e com os cabelos ainda presos em um coque mal feito. Pegou a caneca, notou a carta e, por instinto, leu o nome escrito com a caligrafia firme de Sandra. Amanda. Abriu sem cerimônia. Leu uma vez em silêncio, depois novamente, dessa vez em voz baixa, como se não acreditasse no conteúdo. O valor pedido,
R$ 800 por mês. Não era absurdo, tampouco inesperado. O que a incomodava não era a cobrança, mas o que ela representava. Para Amanda, aquilo era um desafio de autoridade. Um lembrete de que não tinha controle naquele espaço. Jogou a carta sobre a mesa com um movimento brusco e olhou para Rodrigo. E então, vai continuar deixando sua mãe transformar isso aqui num campo de batalha? Rodrigo suspirou. Pegou a carta, releu rapidamente e deixou-a de lado com calma. O que ela escreveu faz sentido. Amanda, a gente está aqui há meses. Não é justo continuarmos fingindo que isso é só uma fase passageira. Amanda cruzou os braços e apoiou-se na pia. Isso aqui virou uma ditadura. Não bastou o sermão. Agora tem boletim de cobrança? Rodrigo olhou para ela, cansado, mas contido. O problema não é a cobrança. É tudo que veio antes disso. E você sabe disso tão bem quanto eu. Amanda permaneceu em silêncio por alguns segundos. Estava acostumada a vencer pelo cansaço ou pela insistência. Mas agora sentia que Rodrigo não estava mais tão inclinado a ceder. Mais tarde, após o almoço, Sandra saiu para resolver pequenas pendências no centro. Queria distância da casa, ainda que por poucas horas. Pegou sua bolsa, calçou sapatos baixos e saiu andando até o ponto de ônibus. No caminho, foi surpreendida por uma buzina baixa e familiar. Dona Neide, uma vizinha de longa data, parou o carro ao lado. Quer carona até o centro. Sandra, se não for incômodo, de forma alguma. Entra aí, mulher. Sandra acomodou-se no banco do passageiro e agradeceu. O trajeto seguiu tranquilo, com conversas sobre o clima, o aumento dos preços no mercado e outras trivialidades. No entanto, ao se aproximarem da esquina do mercado, Dona Neide soltou um comentário aparentemente casual. A propósito, semana passada encontrei com a Bia. Sabe? Aquela sobrinha da Tânia. Ela trabalha no salão da Lúcia agora. E você acredita que ela escutou uma conversa da Amanda por lá? Sandra, sem demonstrar reação, apenas murmurou. Que conversa? Parece que Amanda estava comentando com uma conhecida que estava cansada de sustentar velha. Disse que, se não fosse por ela, você estaria passando necessidade. Que Rodrigo era fraco demais para tomar decisões. Essas coisas. Fiquei tão sem graça de ouvir. Sandra manteve a expressão neutra, mesmo sentindo a dor das palavras penetrarem fundo. A frase sustentar velha ecoou dentro dela como um insulto em voz alta. Não era apenas fofoca. Era a confirmação do desprezo que vinha sendo cultivado às suas costas. Eu nem queria te contar, mas achei que você merecia saber, Sandra. Obrigada, Neide. Eu já desconfiava de algumas coisas. Desceu do carro com um aperto no peito. Comprou o que precisava com pressa e voltou para casa mais cedo do que o planejado. Ao entrar, encontrou Amanda sozinha na sala, falando ao telefone com a mãe. A conversa era baixa, mas ao perceber a presença de Sandra, Amanda ergueu a voz de propósito. Sim, mãe, ela acha que pode mandar e desmandar como se a gente estivesse aqui por favor. Pois é claro, você teria posto limites desde o início. Exatamente. Eu já te disse, se dependesse de mim, eu já tinha voltado para São Paulo há muito tempo. Sandra subiu as escadas sem dizer uma única palavra. Cada degrau parecia mais alto que o anterior. Ao chegar ao quarto, sentou-se na beira da cama e fixou os olhos na parede. O que mais doía não era a ingratidão. Era o desrespeito disfarçado de convivência. Amanda, ao usar a casa e desprezar tudo que vinha junto, não apenas diminuía Sandra. Ela apagava, em cada frase, a história de uma mulher que havia lutado a vida inteira para manter aquele lar de pé. Rodrigo chegou do centro no fim da tarde e encontrou Amanda ainda irritada. Ela esperava que ele fosse tomar uma atitude imediata. Em vez disso, ouviu mais um silêncio desconfortável. Você precisa conversar com a sua mãe, Rodrigo. Isso não vai ficar assim. Já conversei. E você deveria fazer o mesmo. Ela quer nos expulsar. É isso que você quer? Rodrigo respirou fundo. O que eu quero é viver com respeito. E eu estou começando a ver que talvez isso não seja possível do jeito que estamos. Amanda se calou, surpresa com o tom firme. Ele não gritava, mas sua voz tinha uma segurança que não era comum. Algo dentro dele começava a se alinhar, mesmo que lentamente.
No dia seguinte, Sandra resolveu visitar uma velha amiga no bairro vizinho. Na volta, passou em frente à escola onde trabalhou por quase 3 décadas. Parou por alguns segundos na calçada, observando o prédio agora pintado de azul claro. Crianças corriam pelo pátio. Ela sorriu, por um instante. Ali estava parte de sua vida, anos dedicados à formação de outros, mesmo quando mal conseguia sustentar a própria casa. O contraste com a situação atual era gritante. Ao retornar, encontrou Rodrigo na cozinha, lavando a louça. Amanda estava no quarto, de portas fechadas. Rodrigo ofereceu-lhe uma xícara de chá, e os dois se sentaram na varanda dos fundos, como vinham fazendo nos últimos dias. Eu escutei o que a Amanda falou com a mãe dela ontem. Não tudo, mas o suficiente, confessou ele. Eu também escutei, disse Sandra, com serenidade. E hoje, Dona Neide me contou o que ouviu no salão. Rodrigo baixou os olhos, visivelmente constrangido. Me desculpa, mãe. Me desculpa por permitir que isso acontecesse. Eu devia ter te defendido. Sandra apenas assentiu. Você ainda pode defender. Não a mim, mas a casa que construí. E os valores que você conhece desde pequeno. O silêncio entre eles não era incômodo. Era denso, mas reconfortante. Rodrigo agora via com clareza o abismo que havia permitido se abrir entre duas mulheres tão diferentes. E sabia que, dali em diante, sua postura precisava mudar. Não apenas como filho, mas como homem que precisava honrar a mulher que o criou e não permitir que ela fosse apagada dentro da própria história. O amanhecer de segunda-feira trouxe com ele um silêncio inquieto. Sandra, acordada antes do sol, passou algum tempo sentada à mesa da cozinha sem tocar em nada. Observava já de vidro vazia, o farelo de pão da noite anterior ainda espalhados e o papel dobrado que havia sido deixado novamente sobre a mesa por Amanda, agora com um bilhete rabiscado por cima, em letras rápidas. Se é assim que quer viver, boa sorte com o aluguel. Sandra leu as palavras secas e as dobrou calmamente antes de guardá-las na gaveta ao lado do fogão. Meia hora depois, Amanda apareceu com os olhos semicerrados, a expressão irritada e os ombros tensos. Sentou-se à mesa sem cumprimentar, pegou o celular e começou a deslizar o dedo pela tela com o mesmo ar entediado de sempre. Rodrigo ainda estava no andar de cima, se arrumando para uma entrevista marcada mais tarde naquela manhã. Sandra abriu o armário, pegou uma forma de pão caseiro e a colocou sobre a bancada. Enquanto fatiava as primeiras fatias, sem pressa, dirigiu a palavra a Nora com voz firme, mas tranquila. Amanda, precisamos conversar. Amanda não desviou os olhos do celular. Já está tudo dito. Sandra, você quer dinheiro. Eu não vou pagar. Simples. Sandra continuou cortando o pão. Você não vai pagar porque não pode ou porque não quer. Amanda finalmente a encarou, deixando o celular sobre a mesa. Porque acho um absurdo. Só isso. E também porque não sou obrigada. Não, você não é. Mas então talvez seja a hora de pensar em outro lugar para morar. Amanda cruzou os braços. Agora vai me expulsar? Bonito isso. Parabéns. Vai acabar sozinha nessa casa enorme, como queria. Sandra colocou as fatias de pão em um prato e levou até a mesa, sentando-se diante da Nora. Melhor sozinha com dignidade do que acompanhada de quem me despreza. E não se engane, Amanda. Não estou te expulsando. Estou apenas devolvendo a responsabilidade que você nunca quis assumir. Amanda riu, com ironia. Isso tudo por causa de R$ 800? Sandra encarou sem desviar o olhar. Não, isso tudo por causa de respeito. Coisa que, até hoje, você não demonstrou em nenhum momento desde que chegou. A porta dos fundos se abriu e Rodrigo entrou na cozinha, ajustando o colarinho da camisa. Parou ao perceber o clima tenso entre as duas. Seus olhos passaram rapidamente de Sandra para Amanda, e o silêncio que pairava o impediu de fingir que era apenas mais uma manhã comum. Algum problema? Não, respondeu Amanda rapidamente. Só estamos deixando claro o que cada uma quer. Rodrigo olhou para a mãe, esperando uma confirmação. Eu só disse a verdade, disse Sandra, que a permanência deles aqui depende de uma contribuição mínima, e que respeito, quando é negado, transforma qualquer teto em prisão. Rodrigo coçou a nuca, desconfortável. Amanda, a gente já conversou sobre isso. Sim, e você prometeu que resolveria, disse ela,
cruzando os braços. Mas parece que agora quer virar as costas. Rodrigo respirou fundo, sentou-se à mesa e passou as mãos pelo rosto. Não estou virando as costas. Estou tentando encontrar um meio termo. Mas cada dia que passa, fica mais claro que o problema aqui nunca foi só o dinheiro. Amanda bufou. Ah, claro. Agora você também virou o santo. A mãezinha te faz chantagem emocional e você cai feito criança. Isso não é chantagem, Amanda, disse Rodrigo, sem levantar a voz. Isso é um limite, um que devia ter sido imposto muito antes. Sandra permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois levantou-se da mesa e começou a recolher os pratos. O café está pronto. Quem quiser, que coma. Eu tenho mais o que fazer hoje. Ela saiu da cozinha sem esperar resposta. Rodrigo e Amanda ficaram sozinhos. O silêncio entre eles era denso, sufocante. Você realmente vai aceitar isso, Rodrigo? Vai se sujeitar a pagar aluguel para sua própria mãe? Eu não vejo isso como se sujeitar. Vejo como uma forma de corrigir um erro. Um que nós dois cometemos. Amanda levantou-se bruscamente. Pois eu não vou pagar. Isso é um absurdo. E se você tiver um pingo de bom senso, também não deveria. Rodrigo observou com expressão cansada. Amanda, talvez seja a hora de você pensar no que está disposta a fazer. Porque eu não posso continuar do seu lado se você insiste em desrespeitar a mulher que me criou sozinha, que me sustentou, que me educou com dignidade. Isso não é sobre aluguel. É sobre caráter. Ela não respondeu. Apenas pegou o celular da mesa e saiu da cozinha, batendo chinelos pelo corredor. Mais tarde, Sandra passou parte da manhã cuidando do jardim. Não para relaxar, mas para ocupar a mente. Cada planta, cada folha seca retirada, cada galho podado, era uma tentativa de reorganizar algo dentro de si. O jardinzinho nos fundos era o único espaço da casa onde se sentia plenamente em paz. Ali, ninguém interferia, ninguém opinava, ninguém diminuía seu modo de fazer as coisas. Por volta das 3 da tarde, Rodrigo voltou da entrevista. Tinha os ombros caídos e os olhos fundos, mas ao vê-la entre os vasos de alecrim e hortelã, se aproximou devagar. Foi tudo bem? Mais ou menos. A vaga é boa, mas o salário não cobre nem metade do que eu ganhava antes. Vai aceitar? Ainda estou pensando, mas acho que sim. Sandra observou em silêncio. Havia orgulho e preocupação no olhar. Às vezes, o caminho mais honesto é o que paga menos no início, mas paga mais em paz. Rodrigo sorriu de leve, cansado. A Amanda foi para a casa da mãe. Disse que precisava respirar outros ares. Ela volta? Não sei. Sandra olhou para o céu, onde algumas nuvens cinzentas se formavam no horizonte. Talvez seja a hora de vocês respirarem em casas diferentes e entenderem que é realmente viver juntos, não só dividir espaço. Rodrigo assentiu, pensativo. Pela primeira vez, não tentou defender, justificar ou suavizar. Apenas aceitou as palavras da mãe como um espelho do que ele próprio já começava a enxergar. Naquela noite, a casa estava mais silenciosa do que nunca. Sandra preparou um jantar simples. Rodrigo ajudou. Comeram sem pressa, trocaram poucas palavras, mas havia entre eles um novo tipo de entendimento, mais maduro, mais claro. Era o começo de algo diferente. Ainda frágil, mas promissor. Ao deitar-se, Sandra não sentiu alívio, nem vitória. Sentiu apenas firmeza. Sabia que as consequências ainda viriam, mas também sabia que não estava mais disposta a sacrificar sua paz por conveniências. E, no fundo, entendia que, às vezes, o confronto é o único caminho possível quando o silêncio deixa de ser sinônimo de sabedoria e se torna cúmplice da omissão. O telefone tocou logo depois das 8 da manhã. Sandra ainda arrumava a cozinha, organizando a louça do jantar da noite anterior. A chamada vinha do número de Rodrigo. Ela atendeu com calma, já imaginando que o filho ligaria para dizer algo importante. Mãe, dá pra gente conversar mais tarde? Sozinhos? Claro. Vem aqui para casa. Sim. Lá pelas 3, pode ser? Pode. O restante da manhã se arrastou num ritmo morno. Sandra tentou ocupar-se dobrando roupas, revisando a despensa, até lavou algumas janelas do fundo da casa. Sabia que aquela conversa marcaria mais um divisor de águas, embora estivesse tranquila. Não deixava de sentir o peso da expectativa.
Desde que Amanda saíra, o ambiente estava mais calmo, mas não necessariamente mais leve. Era como se a ausência dela ainda carregasse uma sombra, uma espécie de eco das palavras que haviam sido ditas e não poderiam ser desfeitas. Às 3 em ponto, Rodrigo chegou. Estava só, como havia prometido. Usava uma camiseta simples, o rosto sem barba, os olhos fundos, como quem já perderá noites demais em debates internos. Sandro recebeu com o mesmo tom de sempre, firme, mas acolhedor. Ofereceu café, que ele recusou. Sentaram-se na sala de visitas, que raramente era usada, talvez justamente por guardar o silêncio dos encontros sérios. Rodrigo não enrolou. Tinha vindo com um propósito. Eu e a Amanda conversamos ontem à noite. Sandra apenas assentiu. Ela está convencida de que você está errada. Disse que você armou tudo isso para fazer ela se sentir culpada. Que você está manipulando as coisas para parecer vítima. Sandra não demonstrou surpresa. Conhecia bem o perfil. E você? Concorda com ela? Rodrigo respirou fundo, apoiou os cotovelos nos joelhos e entrelaçou os dedos. Eu não acho que você é vítima. Mas também não acho que ela é totalmente culpada por tudo. Só que eu entendi, finalmente, o que você quis dizer com limite. Eu deixei muita coisa passar, tentando evitar brigas. Deixei você ser desrespeitada. Sim, me escondi atrás do silêncio. E por mais que me dou a admitir isso, eu fui omisso. Sandra ficou em silêncio, apenas escutando. Rodrigo continuou. Ontem eu disse a ela que não vou aceitar mais isso. Que, se quiser continuar comigo, vai ter que entender que minha mãe não é obstáculo. Que minha mãe é base. E que eu não vou mais deixar ninguém desvalorizar essa base. Sandra piscou lentamente. Por dentro, sentia uma mistura complexa entre dor e orgulho. Era bom ouvir aquilo, mas também lamentável que tivesse demorado tanto. E o que ela disse? Disse que precisava de tempo, que ia pensar. Mas a verdade, mãe, é que eu já decidi. Rodrigo endireitou o corpo, encarando a mãe com os olhos mais maduros do que ela se lembrava de ver nos últimos anos. Eu vou sair daqui. Vamos alugar um apartamento pequeno. Simples, como dá. Eu vou assumir minhas contas. Amanda, se quiser vir, que venha. Mas eu não vou mais empurrar nada com a barriga. Eu cresci nesse teto, mas não vou mais me esconder debaixo dele. Sandro observou por um momento, como se avaliasse aquele filho não mais como menino, mas como um homem diante de si. Ela sentiu com calma. Você está fazendo a coisa certa, Rodrigo. Não porque está saindo, mas porque, pela primeira vez, está andando com as próprias pernas. E isso não é um afastamento. Isso é maturidade. Ele se levantou e se aproximou, abraçando-a de forma sincera, sem pressa. Um abraço silencioso, mas cheio de significados. Ela o acolheu como sempre acolhera, mas dessa vez, com a sensação de que talvez, enfim, ele tivesse entendido. A notícia da decisão não caiu bem quando Amanda foi informada, naquela mesma noite. Rodrigo ligou para ela e contou tudo, com voz firme. Do outro lado da linha, Amanda primeiro achou que fosse mais uma tentativa de dramatizar a situação. Depois, percebeu que ele não estava blefando. Você vai mesmo sair da casa da sua mãe? Do nada, sem planejamento, já era para termos saído há meses. Agora vamos fazer do jeito certo. E você espera que eu vá junto, para um lugar apertado, sem conforto? Eu espero que você queira construir algo comigo. Não continuar esperando que tudo caia no seu colo. Mas a escolha é sua, Amanda. Ela não respondeu de imediato. Disse apenas que pensaria e desligou. 2 dias depois, Sandra viu Rodrigo empacotar suas coisas. Algumas caixas com roupas, livros, documentos, utensílios pessoais. Ele recusou a ajuda da mãe, insistindo em fazer tudo sozinho. Se eu quero começar de novo, preciso começar por aqui, disse ele, enquanto carregava a primeira caixa para o carro emprestado de um amigo. Amanda não apareceu. Mandou uma mensagem curta dizendo que ainda estava avaliando a decisão. Rodrigo não insistiu. Disse a si mesmo que, desta vez, não abriria mão da própria paz para evitar o desconforto de alguém que nunca se esforçara para manter a harmonia. No fim da tarde, com tudo pronto, Rodrigo se despediu da mãe na porta de casa. Não havia choro, nem drama.
Apenas o sentimento silencioso de que algo importante havia sido corrigido. Se precisar de alguma coisa, me liga, mas não deixe de viver o que você precisa viver, disse Sandra, com um tom que misturava firmeza e carinho. Obrigado por tudo, mãe, por não desistir de mim, mesmo quando eu não percebia o que estava fazendo. Ela assentiu, sem necessidade de palavras. O carro partiu lentamente pela rua. Sandra ficou parada no portão, observando até que ele dobrasse a esquina e sumisse da vista. Ao fechar o portão, sentiu o peso da solidão. Sim, mas também sentiu algo mais forte, alívio. A sensação de que, enfim, a casa voltava a ser dela. Não por vaidade ou por controle, mas porque havia recuperado o que mais valorizava. O respeito pelo próprio espaço, pela própria história e pela mulher que sempre foi. Na manhã da sexta-feira seguinte à saída de Rodrigo, Sandra regava suas plantas no quintal com a tranquilidade de quem reconstrói o próprio lar por dentro. O silêncio da casa, antes carregado de tensão, agora respirava paz. O rádio tocava uma música antiga que ela costumava ouvir durante os anos de professora. E pela primeira vez em muito tempo, o som preenchia os cômodos sem encontrar barreiras. Ela sabia que Rodrigo estava bem. Havia-lhe enviado uma mensagem na noite anterior, dizendo que já havia dormido no novo apartamento e que, apesar de pequeno, o lugar tinha cheiro de recomeço. Enquanto colocava a chaleira no fogo para preparar um chá, a campainha tocou. Sandra estranhou o horário. Ainda era cedo e quase ninguém aparecia naquela hora. Abriu o portão com o pano de prato ainda nas mãos e deu de cara com uma figura que, por instinto, reconheceu imediatamente. A postura rígida, a bolsa de couro pendurada no braço e o salto alto em pleno calçamento de bairro não deixavam dúvida. Era Dona Elsa. Bom dia, disse a visitante, com um sorriso tenso que tentava parecer cordial, mas soava como um aviso. Bom dia, respondeu Sandra, mantendo o olhar firme. Podemos conversar? Sandra abriu o portão, mantendo-se à frente, como quem delimita território sem ser hostil. Claro, entre. Conduziu a mulher até a sala e ofereceu um assento, mas não fez menção de servir café. Sentou-se de frente, mantendo a postura ereta e os olhos atentos. Fiquei sabendo que Rodrigo saiu de casa, começou Elsa, mexendo nos anéis dos dedos com certo nervosismo contido. E que a Amanda está muito abalada com tudo isso. Sandra permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu achei que talvez fosse hora de uma conversa de mãe para mãe. Afinal, ninguém melhor do que nós duas para entender o que é proteger um filho. Sandra ergueu levemente as sobrancelhas, sem interromper. Amanda está vivendo um momento difícil, continuou Elsa. Ela se sente atacada, excluída. Veja bem, Sandra, ela pode ter um jeito forte, mas no fundo é uma boa moça. Só que tudo isso que aconteceu, bom, tudo parece um grande mal-entendido que ganhou proporções desnecessárias. Sandra cruzou os braços, recostando-se levemente na cadeira. Dona Elsa, eu entendo que a senhora veio aqui com boa intenção. Mas se veio pedir que eu me retrate ou que reconsidere minha postura, vou poupar seu tempo. Porque o que aconteceu aqui não foi mal-entendido. Foi uma sucessão de desrespeitos que minha paciência não permitiu mais tolerar. Elsa franziu os lábios. Eu não quero ofender, Sandra. Mas, veja, Amanda cresceu num ambiente diferente. A mãe dela sempre foi mais direta, mais envolvida nas decisões. Talvez tenha estranhado seu jeito mais contido. Às vezes o silêncio também pode ser mal interpretado. Sandra sorriu de canto, pela primeira vez, mas o gesto não era de simpatia, era de incredulidade contida. Dona Elsa, a senhora me desculpe, mas sua filha não interpretou mal meu silêncio. Ela se aproveitou dele. E quando eu finalmente falei, foi porque ela já havia ultrapassado todos os limites possíveis. Elsa mudou a postura na cadeira, agora um pouco mais inclinada à frente. A senhora pode ter seus motivos, mas expor a menina daquele jeito, colocando ela para fora, exigindo aluguel, sinceramente, Sandra, isso me parece uma tentativa de marcar território, como se fosse uma disputa de poder. Sandra manteve-se inabalável. Disputa de poder? Não. Isso aqui é minha casa. Não há disputa. Há regras. E quem escolhe viver sob meu teto precisa respeitá-las. Eu sustentei meu filho sozinha, Dona Elsa.
Trabalhei 35 anos em escola pública, eduquei com valores, com ética, e não criei um homem para ser tutelado por esposa nenhuma. Se a senhora acha que minha atitude foi dura, talvez seja porque a senhora mesma nunca foi colocada à prova por alguém que se acha no direito de mandar e desmandar na casa dos outros. Elsa apertou a bolsa com força no colo, mas manteve a pose. Eu só achei que poderia ajudar a apaziguar as coisas. Amanda ainda quer consertar, mas precisa de um ambiente que acolha. Amanda não precisa de acolhimento, Dona Elsa. Precisa de responsabilidade e, principalmente, humildade. As duas permaneceram se encarando por alguns segundos. Elsa estava claramente desconfortável, mas tentava manter uma expressão de superioridade. Sandra, por outro lado, parecia absolutamente segura de cada palavra dita. Finalmente, Elsa se levantou. Bom, acho que não há muito mais a dizer. Então, Sandra também se levantou. Não há, mas agradeço a visita. De toda forma, é sempre bom esclarecer os fatos. Elsa caminhou até a porta com passos mais apressados do que quando chegou. Ao sair, não houve abraço, nem palavras amenas. Apenas um aceno breve de cabeça. Quando a porta se fechou, Sandra respirou fundo e voltou para a cozinha. Terminou de preparar o chá e sentou-se com a xícara entre as mãos, observando o vapor subir lentamente. Não havia prazer em confrontar, mas havia dignidade em defender. E, mais do que nunca, ela sentia que havia retomado o controle não só da casa, mas de si mesma. Naquela noite, Rodrigo passou para deixar algumas roupas que ainda estavam guardadas no quarto antigo. Conversaram por um tempo breve, e Sandra contou da visita de Dona Elsa. Ela tentou justificar as atitudes da Amanda, como se tudo fosse apenas questão de criação. E, no fim, saiu como quem não esperava ouvir a verdade. Rodrigo riu, mas sem leveza. Minha sogra tem essa mania de achar que todo mundo precisa ser orientado por ela. Mas acho que hoje encontrou alguém que não se curva fácil. Ela me subestimou, como a filha fez, como muitos fizeram. Rodrigo a observou com atenção. A mãe que estava diante dele não era mais apenas a mulher que preparava jantar e descosturava botões. Era uma mulher que carregava no olhar a firmeza de quem decidiu que não aceitaria mais ser diminuída, nem ignorada. Eu estou torcendo para Amanda acordar para isso, disse ele. Por fim. Mas se não acordar, eu também sei o que tenho que fazer. Sandra não respondeu. Apenas assentiu com serenidade. Porque, no fundo, sabia que certos aprendizados não vinham pelo afeto, mas pelo confronto. E quem não aprende com a queda, dificilmente valoriza o chão firme quando pisa novamente. Na manhã da sexta-feira seguinte à saída de Rodrigo, Sandra regava suas plantas no quintal com a tranquilidade de quem reconstruía o próprio lar por dentro. O silêncio da casa, antes carregado de tensão, agora respirava paz. O rádio tocava uma música antiga que ela costumava ouvir durante os anos de professora, e pela primeira vez em muito tempo, o som preenchia os cômodos sem encontrar barreiras. Rodrigo lhe mandara uma mensagem na noite anterior, dizendo que já havia dormido no novo apartamento e que, apesar de pequeno, o lugar tinha cheiro de recomeço. Isso acalmava o coração de Sandra. Enquanto colocava a chaleira no fogo para preparar um chá, a campainha tocou. Estranhou o horário. Ainda era cedo, e quase ninguém aparecia naquela hora. Abriu o portão com o pano de prato nas mãos e deu de cara com uma figura impossível de confundir, Dona Elsa. A postura rígida, a bolsa de couro pendurada no braço e o salto alto em pleno calçamento de bairro não deixavam dúvida. Bom dia, disse a visitante, com um sorriso tenso que tentava soar cordial. Bom dia, respondeu Sandra, mantendo o olhar firme. Podemos conversar? Sandra abriu o portão, mantendo-se à frente, como quem delimita território sem ser hostil. Claro, entre. Conduziu a mulher até a sala e ofereceu um assento, mas não fez menção de servir café. Sentou-se de frente, ereta e atenta. Elsa cruzou as pernas, ajeitou a bolsa no colo e foi direta. Fiquei sabendo que Rodrigo saiu de casa. A Amanda está muito abalada. Achei que talvez fosse hora de uma conversa de mãe para mãe. Afinal, ninguém melhor do que nós duas para entender o que é proteger um filho. Sandra não se mexeu. Amanda se sente atacada, excluída. Ela pode ter um jeito forte, mas no fundo é uma boa moça.
Só que tudo isso que aconteceu parece um grande mal-entendido que ganhou proporções desnecessárias. Sandra cruzou os braços, recostando-se na cadeira. Dona Elsa, se veio pedir que eu me retrate ou que reconsidere minha postura, vou poupar seu tempo. O que aconteceu não foi mal-entendido, foi desrespeito. E eu não vou normalizar desrespeito dentro da minha própria casa. Elsa franziu os lábios. A Amanda cresceu num ambiente diferente. Talvez tenha estranhado seu jeito mais contido. Às vezes, o silêncio pode ser mal interpretado. Sandra sorriu de canto, incrédula. Sua filha não interpretou mal o meu silêncio. Ela se aproveitou dele. E quando eu falei, foi porque ela já havia ultrapassado todos os limites possíveis. Elsa se inclinou à frente. Expô-la daquele jeito, pedindo aluguel, soou como uma disputa de poder. Disputa de poder? Retrucou Sandra. Calma, mas firme. Não, esta é a minha casa. Não há disputa. Há regras. Trabalhei 35 anos em escola pública, eduquei meu filho sozinha com dignidade. Não criei um homem para ser tutelado por esposa nenhuma. Se acha que fui dura, talvez seja porque nunca precisou impor limites a alguém que se julga no direito de mandar nos outros. Elsa apertou a bolsa no colo, desconfortável. Eu só queria apaziguar as coisas. Amanda ainda quer consertar, mas precisa de um ambiente que acolha. Amanda não precisa de acolhimento. Precisa de responsabilidade e de humildade. As duas se encararam em silêncio. Elsa foi a primeira a se levantar. Acho que não há mais o que dizer. Sandra também se levantou. Não há, mas agradeço a visita. Ao menos agora os fatos estão claros. Elsa saiu sem abraços ou formalidades. Apenas um aceno breve. Quando a porta se fechou, Sandra respirou fundo e voltou à cozinha. Terminou de preparar o chá e sentou-se à mesa, observando o vapor subir lentamente. Não havia prazer em confrontar, mas havia dignidade em defender. E ela sabia que tinha feito exatamente isso. À noite, Rodrigo passou para pegar algumas roupas que ainda estavam no quarto antigo. Conversaram por alguns minutos e Sandra contou da visita. Ela tentou justificar a Amanda como se fosse só questão de criação. Mas saiu sem resposta, disse Sandra. Rodrigo balançou a cabeça com um meio sorriso cansado. Minha sogra sempre acha que todo mundo precisa ser orientado por ela. Mas acho que hoje encontrou alguém que não se curva. Sandra não respondeu. Apenas olhou com serenidade. No fundo, sabia que certos aprendizados só vinham quando a vida nos obrigava a enxergar a verdade. E se Amanda quisesse aprender, teria que começar pelo primeiro passo. Reconhecer que respeito não se pede, se pratica. O sábado amanheceu ensolarado, mas com aquele ar ameno de outono que só se sente no interior de São Paulo. Sandra despertou cedo, como sempre, e tomou seu café com chá de erva doce enquanto observava a luz matinal atravessar as cortinas brancas da sala. A casa estava silenciosa. Rodrigo já havia saído para buscar algumas compras para o apartamento e Amanda não estava presente, ainda refletindo sobre a decisão que havia tomado dias antes. Sandra, sozinha, sentiu pela primeira vez em muito tempo a oportunidade de olhar para si mesma sem distrações. Depois de arrumar a cozinha, caminhou até a estante que guardava livros, caixas de papéis antigos e álbuns de fotos que remontavam a toda a sua vida. Havia dias em que ela quase se esquecia do quanto havia se dedicado para criar Rodrigo, para sustentar uma casa, para construir uma rotina com afeto, disciplina e limites. Hoje, algo a impulsionou a abrir o primeiro álbum. Ele estava desgastado, com a lombada gasta e folhas amareladas pelo tempo. Cada fotografia carregava um pedaço de memória. Rodrigo ainda bebê, engatinhando no quintal. O primeiro dia de escola. Aniversários improvisados com amigos da vizinhança. Passeios no parque, todos com sorrisos capturados pela câmera, mas também com o reflexo silencioso de uma mulher que sempre manteve a família unida. Enquanto folheava o álbum, Sandra sentiu uma mistura de nostalgia e força. Recordou-se de noites sem dormir, das contas pagas apertando o orçamento, do esforço constante para conciliar trabalho e maternidade. Recordou-se também do dia em que Rodrigo havia trazido o boletim da escola, nervoso, e ela, com paciência, explicará cada nota, incentivando a estudar sem críticas destrutivas. Cada página daquele álbum era um lembrete de que seu esforço sempre fora silencioso, mas consistente. Ela entendia.
finalmente, que não precisava provar nada a ninguém, mas se precisava fazer com que o próprio filho compreendesse o valor daquilo tudo. Uma foto em particular chamou sua atenção. Rodrigo, ainda criança, sentado no sofá, segurando um bolo de aniversário torto que ela havia feito. Ele sorria com orgulho, sem perceber que o verdadeiro presente era a presença constante de sua mãe, seu cuidado invisível, sua força silenciosa. Ela deixou escapar um suspiro profundo e se perguntou como aquele mesmo garoto agora parecia perdido em meio a discussões com a própria esposa, incapaz de enxergar o esforço que sempre esteve ali, à sua frente. Inspirada por aquele momento de introspecção, Sandra decidiu que precisava registrar seus pensamentos de forma clara, não para se defender de Amanda ou de sua mãe, mas para que Rodrigo entendesse de forma direta. Pegou um bloco de papel e começou a escrever, letra firme e traços largos, palavras que saíam sem hesitação. Amor não exige retribuição, mas respeito é inegociável. Não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. É sobre valores que ninguém deve ignorar, nem mesmo aqueles mais próximos. Ela sabia que ele leria, que a absorveria, não como uma punição, mas como um lembrete do que verdadeiramente importava. Depois de escrever o bilhete, Sandro colocou cuidadosamente sobre a mesa da cozinha, exatamente no centro, onde Rodrigo costumava deixar suas chaves e correspondências. Não dobrou, não escondeu. Era uma mensagem clara, direta, sem margem para mal-entendidos. O sol da tarde iluminava a folha, como se destacasse cada palavra. Sandra sentiu uma leveza inédita. Pela primeira vez em meses, ela percebia que a força que nutrira por tanto tempo estava voltando a se equilibrar com a serenidade. Mais tarde, Rodrigo retornou do apartamento para buscar alguns pertences que havia esquecido. Ao entrar na casa, encontrou o bilhete à mesa. Pegou-o lentamente, como quem sabe que cada palavra poderia carregar um peso transformador. Sentou-se e leu atentamente, cada frase gravando-se em sua mente de forma indelével. Pela primeira vez, não houve pressa. Cada palavra reverberava com clareza. A mãe que sempre o amparara também possuía limites. Limites que ele jamais deveria testar, não por medo, mas por compreensão. Quando terminou de ler, Rodrigo guardou o bilhete no bolso, olhou ao redor e encontrou Sandra sentada no sofá, mãos cruzadas sobre o colo, expressão serena. Aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dela, sentindo a necessidade de explicar sua própria evolução. Mãe, eu li, e eu acho que finalmente entendo. Não só sobre o que aconteceu com Amanda, mas sobre tudo que a senhora sempre fez por mim, disse ele, com a voz baixa, quase reverente. Sandra sorriu levemente, sem interrompê-lo. Rodrigo, eu nunca fiz nada esperando reconhecimento. Sempre fiz porque era meu dever, meu amor, minha responsabilidade. Mas, agora, você está pronto para perceber o que isso significa, e é isso que importa. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de anos de omissão, de desatenção. Pela primeira vez, reconheceu que as decisões que tinha tomado até então, as concessões silenciosas, a tolerância ao desrespeito, não refletiam maturidade, mas medo de confronto. Agora, sentado ao lado da mãe, começou a compreender a importância do limite, do respeito e da gratidão. Sandra continuou. Não se trata de escolher entre mim e Amanda. Não se trata de dinheiro ou de controle. Trata-se de valores. Quem aprende cedo entende que responsabilidade e respeito não são opcionais. Eles são essenciais para viver em harmonia, seja em casa ou fora dela. Rodrigo assentiu, absorvendo cada palavra. Sentiu que a conversa, silenciosa ou verbal, era um divisor de águas em sua vida adulta. Pela primeira vez, percebeu que amar não significa ceder, que proteger não significa ignorar a verdade e que o vínculo mais profundo que existe entre mãe e filho não depende de conveniências, mas de respeito e compreensão. Enquanto isso, Sandra voltou a folhear o álbum de fotos, mostrando uma sequência de imagens de momentos que ela nunca mencionara, festas de escola, pequenas viagens, abraços furtivos e risos compartilhados. Cada foto contava uma história de dedicação, de amor silencioso e de força invisível. Rodrigo olhava cada imagem com atenção renovada, sentindo a profundidade do que significava ser cuidado, mesmo quando não percebeu na hora. Mãe, eu prometo, disse ele, com determinação, não vou mais deixar nada desrespeitar isso. Nem Amanda, nem ninguém. Eu vou agir com maturidade.
Vou honrar tudo que a senhora construiu. Sandra respirou fundo e assentiu. Havia orgulho nos olhos dela, misturado à gratidão por ter a chance de ver o filho finalmente enxergar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não apenas o lar, mas a própria história estava em equilíbrio, e que a lição que escrevera no bilhete, juntamente com os momentos guardados nas fotos, havia cumprido seu propósito: ensinar que amor não exige retribuição, mas respeito é inegociável. Rodrigo permaneceu mais algum tempo ao lado da mãe, conversando sobre memórias antigas e planos futuros, antes de retornar ao apartamento. E quando saiu, Sandra permaneceu olhando pela janela, sentindo uma paz inédita, certa de que os pilares de sua vida, dedicação, limites e amor, continuavam firmes, sólidos e inabaláveis. A semana avançou com um ritmo estranho. Para Sandra, os dias pareciam mais leves desde que Rodrigo havia tomado a decisão de se mudar, mas ainda havia um vazio que ecoava pelos corredores da casa. Rodrigo, por sua vez, dividia-se entre a nova rotina no apartamento e a vontade de visitar a mãe para manter os domingos intactos. Ele não confessava, mas o peso de reorganizar a vida sem depender do conforto do lar materno o deixava exausto. E Amanda, que não voltará a morar com ele de imediato, tornará-se uma incógnita. A distância física não diminuía a tensão, apenas a rearranjava em novos cenários. Foi Rodrigo quem tomou a iniciativa de propor um jantar na casa da mãe. Não como antes, não como um costume automático, mas como um momento simbólico. Ligou para Sandra numa quarta-feira à tarde. Mãe, quero que a gente jante junto no próximo domingo. Eu, você e a Amanda também. Sandra demorou alguns segundos antes de responder. O silêncio do outro lado da linha deixava Rodrigo nervoso. Se você acredita que é importante, eu preparo o jantar, disse ela, enfim, sem alterar o tom de voz. No domingo, Sandra levantou-se cedo e preparou tudo com a mesma dedicação de sempre. Arroz soltinho, carne assada, salada de folhas frescas, legumes refogados e um pudim para a sobremesa. A diferença era que, dessa vez, não havia expectativa de que o jantar fosse apenas um ritual familiar. Havia, sim, a consciência de que seria um ponto de virada. Cada prato servido carregava o peso de anos de silêncio e de dias recentes marcados por confrontos. Rodrigo chegou primeiro, ajudando a mãe a organizar a mesa. O ambiente era tenso, mas havia um esforço contido para mantê-lo em equilíbrio. Amanda chegou pouco depois, vestida com uma blusa simples e calça escura, sem maquiagem exagerada, mas com a expressão ainda rígida. Cumprimentou Sandra com um boa noite seco e sentou-se, sem esperar convite. Rodrigo pigarreou, tentando iniciar uma conversa neutra, mas Sandra permaneceu em silêncio, observando cada gesto. O jantar começou com trocas protocolares. Amanda elogiou a carne assada de forma contida. Sandra agradeceu sem acrescentar comentários, e Rodrigo tentava manter a atmosfera menos carregada. No entanto, a cada minuto, ficava claro que aquela noite não poderia terminar apenas em pequenas falas educadas. Após a sobremesa, Rodrigo limpou a boca com o guardanapo e olhou fixamente para a mãe e para a esposa. A sala de estar, iluminada pelo lustre antigo, parecia um palco. Ele respirou fundo antes de falar. Eu pedi que viéssemos aqui porque não quero mais viver de aparências. Nem entre eu e você, Amanda, nem entre nós e minha mãe. Já fiz minhas escolhas e hoje quero deixá-las claras. Amanda cruzou os braços, antecipando o impacto. Sandra apenas apoiou as mãos no colo, paciente, mas firme. Eu vou continuar no meu apartamento. Pequeno, simples, mas meu. E vou assumir as responsabilidades que eu deveria ter assumido há muito tempo. Rodrigo fez uma pausa, encarando a esposa. Amanda, eu quero que você venha comigo, mas não do jeito que foi até agora. Não como quem espera que a vida se ajuste ao redor. Eu preciso que você esteja disposta a construir junto, não a competir com minha mãe ou a desprezar o que ela representa. Amanda suspirou, tentando manter a compostura. Então é isso? Uma espécie de ultimato? Não, respondeu Rodrigo. É uma decisão. Eu decidi que não vou mais colocar ninguém acima do respeito que devo à minha mãe. E decidi que, se você quiser continuar comigo, será de igual para igual, cada um cumprindo sua parte. Sandra manteve-se em silêncio, mas os olhos brilhavam discretamente. Ela sabia que aquele momento não era dela,
era de Rodrigo. Era o instante em que seu filho deixava de lado a hesitação e assumia o controle da própria vida. Amanda olhou ao redor, como se buscasse uma saída invisível. Por um momento, parecia prestes a reagir com o mesmo tom defensivo de sempre, mas recuou. Baixou os olhos e mexeu na borda do prato. Eu não sei o que dizer agora. Não precisa dizer nada, respondeu Rodrigo. Só precisa pensar no que quer. Mas saiba que, dessa vez, não vou mais voltar atrás. A tensão no ar era quase palpável. Sandra respirou fundo e quebrou o silêncio com a serenidade que sempre a caracterizou. Rodrigo, se essa é sua decisão, saiba que tem meu apoio. E Amanda, se você escolher ficar ao lado dele, espero que também escolha respeitar. Porque sem respeito, nenhuma casa se sustenta. Amanda não respondeu. Permaneceu calada, absorvendo o peso da situação. Rodrigo se levantou, agradeceu o jantar à mãe com um beijo no rosto e ajudou a recolher os pratos. Amanda levantou-se em seguida, em silêncio, e foi até a porta. A noite terminou sem explosões, mas com uma clareza dolorosa. A vida do casal não seria mais sustentada pela sombra confortável de Sandra. Quando a casa voltou a ficar em silêncio, Sandra sentou-se sozinha na sala. O relógio marcava 10 da noite. O jantar havia terminado, mas dentro dela, o capítulo mais difícil parecia finalmente ter se encerrado. O filho, antes perdido entre omissões, agora estava pronto para caminhar, e Amanda, mesmo em silêncio, havia entendido que sua postura teria consequências reais. Sandra olhou ao redor da sala, agora arrumada e tranquila, e sorriu discretamente. A mulher que fora diminuída tantas vezes, agora havia reconquistado o espaço que sempre foi seu. Não apenas a casa, mas a dignidade de ser ouvida, respeitada, acima de tudo, reconhecida. Os dias que se seguiram ao jantar foram silenciosos para Sandra. A casa parecia ter voltado a ser sua, com o ar limpo e as paredes respirando tranquilidade. Pela primeira vez em meses, ela se sentia dona de cada canto, sem precisar medir palavras ou gestos para não ferir sensibilidades alheias. Ainda assim, no fundo, havia uma dúvida. Amanda teria compreendido algo daquela noite ou os perderia ainda mais no orgulho. A resposta veio de forma inesperada, uma semana depois. Era uma tarde de sábado, com o céu encoberto por nuvens pesadas que prometiam chuva. Sandra aproveitava o clima fresco para costurar algumas roupas antigas que guardava no armário. A campainha soou, quebrando o silêncio. Ela não esperava visitas. Ao abrir o portão, encontrou Amanda parada, sem maquiagem, cabelos soltos e um semblante diferente do habitual. Havia algo de vulnerável em sua postura, como se tivesse deixado a armadura em casa. Boa tarde, Sandra, disse ela, a voz mais baixa que o normal. Será que posso entrar? Sandra avaliou-a por alguns segundos. Poderia recusar, mas não o fez. Abriu o portão e a conduziu até a sala. Amanda se sentou no sofá, inquieta, mexendo nas próprias mãos como quem buscava coragem para falar. Sandra preferiu esperar em silêncio. Eu pensei muito desde aquele jantar, começou Amanda, com dificuldade, e precisei de tempo para entender. Eu sei que errei, que exagerei em muitas coisas. Sei que fui arrogante, injusta, ingrata. Fez uma pausa, respirando fundo. E quero pedir desculpas. Sandra manteve o olhar firme, sem demonstrar surpresa. Amanda continuou, como se cada palavra fosse um peso a ser retirado. Eu não percebia o quanto eu diminuía você. Eu achava que estava só sendo sincera, mas na verdade estava desrespeitando. Quando eu e o Rodrigo mudamos para o apartamento, eu comecei a ver as coisas de outro jeito. Cuidar de uma casa não é só pagar aluguel. É fazer compras, limpar, cozinhar, organizar, consertar o que quebra. É assumir responsabilidades que eu nunca tinha encarado de verdade. Ela baixou os olhos e percebi que, sem a senhora, a gente não teria conseguido passar nem 2 meses aqui sem desmoronar. Sandra respirou fundo. Não era fácil ouvir aquelas palavras, mas também não era simples aceitá-las de imediato. Ainda assim, havia verdade na voz de Amanda. Ela não estava ali para justificar, mas para admitir. Amanda, eu não sou perfeita. Nunca fui. Mas tudo que construí até hoje foi com esforço e isso merece respeito. O que mais me doeu não foi dividir minha casa,
Foi sentir que dentro dela eu deixei de existir. Sua voz não tremia, mas carregava o peso da sinceridade. Você pedir desculpas não apaga o que aconteceu, mas mostra que está disposta a enxergar. E isso já é um começo. Amanda ergueu os olhos marejados. Eu não sei se vou conseguir mudar de uma hora para outra, mas quero tentar. Por mim, pelo Rodrigo e pela senhora também. Eu não quero que a nossa relação seja só de conflito. Sandra não sorriu, mas sua expressão suavizou-se. Levantou-se do sofá e caminhou até a estante. Pegou um dos álbuns que havia revisitado dias antes e entregou a Amanda. Veja essas fotos. É a minha história, mas também é a do Rodrigo. Cada sorriso que você vê aqui custou esforço, noites mal dormidas, decisões difíceis. Quando você entender isso, vai entender por que eu não posso abrir mão do respeito dentro da minha casa. Amanda folheou as páginas devagar. Nas imagens, Rodrigo aparecia pequeno, com os joelhos ralados, o uniforme escolar amarrotado. E ao fundo, sempre havia Sandra, segurando pela mão, abraçando, preparando uma festa improvisada. As lágrimas começaram a escorrer silenciosas pelo rosto da nora. Eu nunca tinha parado para pensar, murmurou. Rodrigo sempre falou que a senhora foi tudo para ele, mas eu nunca vi com meus próprios olhos o que isso significava. Agora vejo. Sandra recolheu o álbum e guardou novamente na estante. Não quero que você me veja como inimiga, Amanda, mas também não vou aceitar ser tratada como menos. Se você realmente quer construir uma vida ao lado do meu filho, precisa aprender a valorizar o que ele valoriza. E isso inclui a história dele, que é também a minha. Amanda assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu vou tentar, Sandra. Eu prometo. Sandra aproximou-se e colocou a mão sobre o ombro dela. Não foi um gesto de intimidade, mas de firmeza. Um reconhecimento de que, apesar de tudo, havia uma chance de reconstrução. Palavras são um começo, mas só o tempo mostra se a promessa é verdadeira. Amanda assentiu novamente, mais uma vez em silêncio. Ficou ainda alguns minutos, depois se levantou para ir embora. Na porta, virou-se e disse: "Obrigada por me ouvir. Eu sei que não merecia tanto, mas agradeço." "Não se trata de merecer", respondeu Sandra. "Se trata de escolhas. E agora é você quem decide como quer continuar." Amanda saiu, e Sandra fechou a porta com calma. Sentou-se novamente no sofá, olhando para a estante onde repousava o álbum. Sentia-se emocionada, mas não iludida. O pedido de desculpas fora sincero, mas só o tempo mostraria se seria sustentado por atitudes. Ainda assim, havia uma chama de esperança que não existia antes. Pela primeira vez, via Amanda não como ameaça, mas como alguém que talvez estivesse disposta a aprender. E Sandra sabia. Ensinar, ainda que sem palavras, sempre foi o papel mais forte que desempenhara em toda a sua vida. O domingo seguinte chegou com uma atmosfera diferente. Sandra acordou cedo, como sempre, mas, ao preparar o café, percebeu que o gesto não carregava mais o peso de obrigação ou de hábito desgastado. Era apenas um momento simples, tranquilo. Enquanto passava o pano na mesa da cozinha, ouviu o som do portão se abrindo. Era Rodrigo, trazendo consigo 2 sacolas de frutas e legumes. Ele sorria, mas o cansaço nos olhos denunciava a semana puxada entre entrevista e a adaptação ao novo apartamento. "Bom dia, mãe", disse ele, colocando a sacola sobre a pia. "Trouxe umas coisas para a senhora." Sandra arqueou as sobrancelhas, surpresa. Não era comum que Rodrigo tivesse esse tipo de iniciativa, mas havia sinceridade no gesto. "Obrigada, filho, mas não precisava." "Precisava sim. Agora é minha vez de contribuir." Ele sorriu de leve, mas o tom tinha firmeza. Enquanto organizavam juntos os alimentos, Rodrigo comentou que Amanda havia voltado para o apartamento no meio da semana. Ele falava com cautela, como quem mede cada palavra para não despertar desconfiança. "Ela ainda está meio retraída, mãe, mas tem tentado ajudar. Fez compras comigo, limpou a casa sem eu pedir. Não é nada grandioso, mas já é alguma coisa." Sandra não respondeu de imediato. Apenas colocou as maçãs em uma fruteira e continuou o que fazia. Rodrigo percebeu o silêncio, mas não insistiu. Sabia que a mãe preferia esperar pelas atitudes concretas, em vez de acreditar em discursos.
Mais tarde, por volta do meio-dia, Amanda apareceu. Usava uma calça jeans simples e uma blusa clara. Não trazia o olhar altivo de antes, mas sim um cuidado novo em cada gesto. Cumprimentou Sandra com um bom dia mais respeitoso do que o habitual. Sentou-se à mesa e, após alguns segundos de silêncio, tomou a iniciativa. Sandra, eu gostaria de ajudar no preparo do almoço. Posso? A frase simples carregava mais significado do que parecia. Sandra olhou para ela, avaliou sua postura, sem prolongar, respondeu. Pode. Sim. O arroz já está lavado. Pode começar por ele. Amanda levantou-se e foi para a cozinha. Lavou as mãos, procurou a panela certa, mediu a água com cuidado. Não houve conversa profunda durante o processo, mas o silêncio não era mais pesado. Era uma pausa necessária, uma convivência em construção. Rodrigo observava a cena com discreta satisfação. Sabia que aquilo não significava reconciliação plena, mas era um começo promissor. Sandra, por sua vez, manteve-se firme. Aceitava ajuda, mas sem demonstrar fragilidade. Era importante que Amanda entendesse que não estava apenas fazendo um favor, mas assumindo uma parte do que sempre deveria ter sido responsabilidade compartilhada. O almoço foi servido com certa leveza. Conversaram sobre o mercado, sobre uma notícia da região e até sobre o novo apartamento. Amanda contou, meio constrangida, que havia queimado o feijão durante a semana, e Rodrigo riu, lembrando que a mãe já passará pelo mesmo quando ele era criança. Pela primeira vez, o clima se aproximava de algo genuíno, sem sarcasmos nem ironias. Após a refeição, Amanda ofereceu-se para lavar a louça. Sandra aceitou e ficou na varanda, regando as plantas. Observava o céu nublado e refletia sobre o que estava acontecendo. Sabia que não poderia esquecer os meses de tensão e as palavras duras que foram ditas, mas também entendia que, se havia uma chance de reconstrução, ela só seria possível se viesse acompanhada de novas regras claras. Quando Amanda terminou a louça, aproximou-se da varanda. Ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. Sandra, eu sei que não posso apagar o que aconteceu, mas quero tentar ser diferente daqui em diante. Só peço uma coisa, que, se eu errar de novo, a senhora me diga. Não guarde. Eu prefiro ouvir diretamente do que perceber depois que passei dos limites. Sandra olhou para ela com um semblante sério, mas não hostil. Amanda, eu não sou de guardar rancor, mas também não sou de fingir que nada aconteceu. Se você realmente quer construir algo comigo e com o Rodrigo, precisa entender que aqui não há espaço para comparações, para desdém, nem para desrespeito. Esta casa é um lugar de paz, e quem entrar nela tem que contribuir para isso. Amanda assentiu, sem contestar. Havia sinceridade em seus olhos, e Sandra reconheceu. Era um começo frágil, mas real. Nas semanas seguintes, os encontros de domingo tornaram-se frequentes. Rodrigo e Amanda vinham juntos, sempre trazendo algo, frutas, sobremesas, pequenos gestos que mostravam cuidado. Amanda evitava comentários ácidos, e quando errava, corrigia-se rapidamente. Sandra, por sua vez, mantinha-se firme em seus limites. Não abria mão de suas regras, mas também não negava abertura para a convivência respeitosa. Rodrigo, aliviado, começou a sentir que estava vivendo algo novo. Não era apenas a tentativa de conciliar duas mulheres importantes de sua vida, mas de estabelecer uma relação madura, onde cada ocupava seu lugar sem invadir o do outro. Aos poucos, a dinâmica se transformava. Numa dessas tardes, enquanto tomavam café após o almoço, Sandra observou o filho e a nora rindo juntos de uma lembrança qualquer. Sentiu uma paz discreta, mas profunda. Pela primeira vez em muito tempo, sua casa não parecia palco de disputas, mas de reconstrução. Ela sabia que a estrada ainda era longa, mas também sabia que havia encontrado a forma certa de conduzir. Com limites claros, firmeza serena e a certeza de que respeito não se negocia. Naquele domingo, quando se despediu do casal, Sandra fechou o portão e voltou para dentro com passos leves. Olhou em volta, respirou fundo e percebeu. Sua casa havia voltado a ser um lugar de paz. Não porque todos estavam de acordo, mas porque, finalmente, todos haviam aprendido que convivência só existe quando há respeito mútuo. As semanas se transformaram em meses e a rotina de Sandra assumiu um novo ritmo.
A casa já não tinha o peso dos conflitos que antes a sufocavam, e o silêncio que ecoava nos corredores não era mais solitário, mas reconfortante. Rodrigo e Amanda, agora estabelecidos no pequeno apartamento, tinham encontrado um equilíbrio diferente. Visitavam-na nos domingos, sempre com algo em mãos, às vezes um bolo simples, outras vezes flores ou frutas. Não era sobre o valor do presente, mas sobre o gesto. Sandra sabia que aquele esforço representava uma mudança real, e isso a confortava. Numa tarde de outono, ela decidiu caminhar até o parque da cidade. Levava consigo um livro na bolsa e um lenço no pescoço para proteger-se do vento suave. Caminhava devagar, aproveitando o tempo livre que, antes, parecia sempre escapar em meio às exigências da vida. O parque estava cheio de crianças correndo, famílias espalhadas em piqueniques e idosos sentados em bancos conversando sobre trivialidades. Sandra encontrou um banco de madeira perto de um lago pequeno e sentou-se, observando a movimentação com um sorriso discreto. Enquanto ajustava o lenço, uma conhecida de longa data, Dona Irene, aproximou-se. Elas haviam trabalhado na mesma escola há décadas, mas raramente se viam. Irene, animada, sentou-se ao lado dela. Sandra, há quanto tempo? Como você está? Estou bem, Irene. Mais tranquila agora. Conversaram sobre a vida, sobre o quanto os filhos crescem rápido, sobre a aposentadoria e sobre a passagem do tempo. Em dado momento, Irene perguntou como estavam Rodrigo e Amanda. Sandra respirou fundo e respondeu com serenidade. Eles estão bem, vivendo a vida deles, enfrentando os próprios desafios. Houve momentos difíceis, Irene, muito difíceis. Mas aprendi uma coisa importante. Ser mãe é ensinar, mesmo quando o aluno acha que já sabe tudo. Irene riu, balançando a cabeça. Sempre com essas frases fortes, Sandra. Mas é a mais pura verdade. A gente nunca deixa de ensinar, né? Nunca, concordou Sandra. Só mudam as lições. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as crianças que corriam pelo gramado. Sandra sentia que, enfim, havia chegado uma fase diferente da vida. Não era mais a mãe que precisava proteger em tempo integral, mas a mãe que inspirava pelo exemplo. A mulher que resistira a humilhações, que se recusará a abrir mão da própria dignidade, agora colhia os frutos da firmeza. Quando se levantou para voltar para casa, percebeu que o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. O caminho de volta parecia mais leve, como se cada passo fosse acompanhado por uma sensação de vitória silenciosa. Ao se aproximar de sua rua, avistou algo inesperado. Rodrigo e Amanda estavam em frente ao portão, carregando um bolo embrulhado e uma sacola de compras. Ao vê-la de longe, Rodrigo acenou com a mão e Amanda sorriu timidamente. Mãe, chamou Rodrigo, quando ela se aproximou. Surpresa, decidimos trazer o jantar hoje. Sandra abriu o portão, recebendo-os com calma. Dentro da cozinha, Amanda desembrulhou o bolo enquanto Rodrigo colocava a mesa. O ambiente era simples, mas carregado de significado. Não era apenas um jantar, era um gesto de gratidão. Era a prova de que, de alguma forma, a lição fora aprendida. Enquanto comiam, conversaram sobre o trabalho de Rodrigo, sobre a dificuldade de administrar as contas, sobre as pequenas vitórias do dia a dia. Amanda contou, com humildade, como tinha aprendido a consertar uma torneira sozinha e riu de si mesma ao lembrar do desastre inicial. Sandra ouvia com atenção, sem ironia, apenas com a tranquilidade de quem sabe que cada experiência é uma forma de amadurecimento. Quando terminaram a refeição, Rodrigo ergueu o copo de suco e disse: Mãe, eu queria agradecer. Por tudo. Por ter sido firme quando precisei. Por não ter deixado que eu me escondesse atrás do silêncio. Eu nunca vou esquecer. Amanda, ao lado dele, completou. Eu também preciso agradecer. Sandra, sei que não fui justa, nem respeitosa, mas a senhora me mostrou, com paciência e firmeza, o que significa manter uma casa de pé. Hoje eu entendo coisas que antes eu ignorava. Espero que ainda possamos construir algo bom daqui em diante. Sandra assentiu, emocionada, mas sem perder a postura serena. Não precisava de discursos elaborados, apenas daquele momento. Aquela mesa, simples, com um bolo e pratos distribuídos sem cerimônia, simbolizava mais do que qualquer reconciliação forçada. Era prova de que o respeito havia sido restaurado.
Quando a noite chegou ao fim e o casal se despediu, Sandra permaneceu na porta observando-os caminhar pela rua. Sentiu o coração aquecido. Sabia que ainda poderiam surgir conflitos, como em qualquer família, mas também sabia que, agora, havia algo diferente. Limites claros, aprendizado mútuo e a certeza de que sua voz jamais seria apagada dentro da própria história. Ao fechar o portão e caminhar de volta para a sala, lembrou-se da frase que dissera a Irene horas antes. Repetiu-a em pensamento, com um sorriso discreto. Ser mãe é ensinar, mesmo quando o aluno acha que já sabe tudo. Sentou-se no sofá, olhando para a casa silenciosa, e percebeu que, apesar das tempestades, continuava sendo a mulher mais forte da mesa.